vamos resolver diversos exercícios acerca do conteúdo de nossa matéria, já visto anteriormente, iniciando por exercícios que abordam o funcionamento, a estrutura e as atribuições do Sistema Financeiro Nacional e de seus integrantes. Veja a questão número 1. O Conselho Monetário Nacional é órgão normativo responsável pela fixação das diretrizes das políticas monetária, creditícia e cambial do Brasil. Analise os itens abaixo e assinale aquele que apresenta corretamente uma competência do CMN. Letra A. Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública. Letra B. Adaptar as necessidades da economia nacional ao volume dos meios de pagamento existentes. Letra C. Zelar pela liquidez e insolvência das instituições financeiras. Letra D. Determinar os valores interno e externo da moeda nacional. Ou letra E. Receber os recolhimentos compulsórios dos bancos comerciais. Qual destas alternativas responde corretamente ao que está pedido na pergunta? Qual opção você assinala? Vamos combinar uma coisa? Quando eu falar resposta correta e você ainda não tiver certeza, pare o vídeo. Pense no seu tempo, analise, responda e em seguida confira o resultado. Resposta correta. Letra A. A letra A aponta corretamente que é uma competência do Conselho Monetário Nacional coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública. Vamos ver por que as outras alternativas estão erradas. A letra B está errada porque inverteu as bolas. A frase correta é adaptar o volume dos meios de pagamento às necessidades da economia nacional. Ao inverter a ordem dos termos da frase, a afirmativa perde o sentido. Porque dizer, como está escrito na letra B, que devemos adaptar as necessidades da economia nacional ao volume dos meios de pagamento, significa dizer que o total de riqueza, o tamanho da economia, ficará engessado em função da quantidade de moeda, o que é um absurdo. A quantidade de moeda, o volume dos meios de pagamento, é que é uma função da necessidade da economia. E cabe ao Conselho Monetário Nacional tornar esse volume dos meios de pagamento, essa quantidade de moeda, compatível com a riqueza existente. E não o contrário, como diz a alternativa, por isso ela está errada. A letra C está errada por causa da pegadinha do prefixo. Não é insolvência, é solvência. Evidentemente que não cabe a uma autoridade reguladora zelar para que as instituições quebrem. E zelar pela insolvência seria zelar para que elas quebrassem. Isso é uma bobagem. Cabe ao Conselho Monetário Nacional zelar pela solvência, pela saúde das instituições financeiras para que elas continuem podendo desempenhar o seu papel. A letra D está errada porque o verbo correto não é determinar. O verbo correto é regular. Os valores interno e externo da moeda nacional não são passíveis de decreto. Não podem ser determinados. Têm que ser regulados por instrumentos de atuação no mercado, pois a economia brasileira é uma economia de mercado. Então, o valor externo, que significa o câmbio, a cotação da moeda nacional em relação a moedas estrangeiras, particularmente ao dólar. Isso será resultado da oferta e da procura de moeda estrangeira em nosso território, em nossa economia. Cabe ao governo intervir, regular esse mercado, estabelecer as normas, mas não determinar uma paridade do real com o dólar. Isso seria estabelecer um câmbio fixo na legislação, coisa que nenhum país do mundo fez. E determinar o valor interno significa tabelar as taxas de juros, porque o valor interno da moeda, o custo do dinheiro no país,
é definido pela taxa de juros vigente no mercado, o que também não se prevê numa economia de mercado o tabelamento das taxas de juros. Portanto, a letra D está errada por causa do verbo. O verbo correto é regular e não determinar. E a letra E está errada porque receber os recolhimentos compulsórios dos bancos comerciais não é atribuição do Conselho Monetário Nacional, é atribuição do Banco Central. O Conselho Monetário Nacional é um órgão normativo e, como tal, tem apenas funções normativas, nenhuma função executiva. Então, isso é uma orientação importante para você, candidato. Qualquer questão de qualquer prova que apareça como competência do Conselho Monetário Nacional algum verbo que signifique uma ação de executar, tais como executar, receber, realizar, imprimir, efetuar, nada disso é competência do CMN. O CMN não realiza, não efetua, não determina, não discrimina, não realiza. O CMN determina. O CMN diz como tem que ser feito, mas ele não faz. Porque o CMN é composto por 3 pessoas. E 3 pessoas não fazem, determinam como deve ser feito. A competência de receber os recolhimentos compulsórios é do Banco Central e não do Conselho Monetário Nacional. Por isso a letra E está errada. Vamos para a segunda questão, que é uma questão de certo ou errado. Analise cada uma dessas afirmativas e verifique se elas estão corretas ou erradas. Vamos uma a uma. O órgão máximo do sistema financeiro nacional é o Conselho Monetário Nacional, que tem como órgão executivo o Banco Central. Isso está correto ou errado? Isso está correto. O órgão máximo do sistema financeiro é o CMN e o Banco Central é o órgão executivo deste conselho. É aquele que faz cumprir as suas deliberações e diretrizes. A segunda diz que o Banco Central tem entre suas principais atribuições exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas, podendo, para tanto, exigir a apresentação de documentos, papéis e livros de escrituração. Isso está correto ou errado? Isso está correto. Cabe ao Banco Central exigir a apresentação de documentos, papéis e livros de escrituração em uma fiscalização, porque uma das suas principais atividades e atribuições é fiscalizar as instituições financeiras. A terceira, coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa. É atribuição do Banco Central. Isso está correto ou errado? Isso está errado. O Banco Central não coordena a política monetária, nem a política creditícia, nem a política orçamentária, nem a política fiscal e da dívida pública. Quem tem esta atribuição é o Conselho Monetário Nacional. Diz a quarta alternativa. O Banco Central não pode efetuar como instrumento de política monetária operações de compra e venda de títulos públicos federais. Isso está correto ou errado? Isso está errado. Ele não só pode, como é a sua principal forma de executar a política monetária. O principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central são as chamadas operações de mercado aberto, onde o Banco Central negocia, compra e vende títulos públicos federais com os bancos. Portanto, dizer que não pode efetuar essas operações está errado. É a pegadinha do não. E diz a última alternativa. Os bancos de desenvolvimento, os bancos de investimento, as sociedades de crédito, financiamento e investimento e as sociedades de arrendamento mercantil
são instituições que podem captar sob a forma de depósitos à vista. Isso está correto ou errado? Isso está errado. Nenhuma delas pode captar sob a forma de depósitos à vista. Os bancos de desenvolvimento só podem captar sob a forma de depósitos a prazo, CDBs. Os bancos de investimento, a mesma coisa. As sociedades de crédito, financiamento e investimento, as financeiras, captam principalmente sob a forma de letras de câmbio e também por RDBs. E as sociedades de arrendamento mercantil não captam depósitos. As sociedades de arrendamento mercantil, que são as empresas de leasing, captam sob a forma de emissão de debêntures. Portanto, está errado, porque nenhuma dessas instituições pode captar sob a forma de depósitos à vista. Vamos ver a terceira questão, que diz o seguinte: a criação da CETIP teve como principal objetivo, letra A, garantir mais segurança e agilidade às operações realizadas com títulos privados, substituindo a movimentação física de títulos, cheques e faturas por registros eletrônicos. Letra B, conduzir as operações de transferência do mercado interbancário de títulos públicos por meio de movimentação eletrônica. Letra C, satisfazer os grandes investidores, garantindo maior rentabilidade dos títulos públicos. Letra D, facilitar a realização das operações bancárias, garantindo a custódia dos títulos e a liquidação eletrônica de faturas, como, por exemplo, os pagamentos realizados pela internet. Letra E, modificar a estrutura do mercado bancário nacional, introduzindo o conceito de banco remoto, onde os clientes podem realizar suas operações financeiras sem precisar sair de casa. Qual resposta você considera correta? Qual opção você assinala? Resposta correta, letra A. A criação da CETIP, em 1976, teve como principal objetivo garantir mais segurança e agilidade às operações realizadas com títulos privados, substituindo a movimentação física de títulos, cheques e faturas por registros eletrônicos. Até a criação da CETIP, o mercado financeiro brasileiro era totalmente em papel, os pagamentos em cheques e a entrega física dos documentos. A CETIP foi a primeira que lançou o sistema de entrega eletrônica e pagamento eletrônico, que posteriormente foi seguida pelos outros segmentos do mercado financeiro e hoje é a regra, é o padrão em todo o sistema financeiro nacional. Vamos ver por que as outras alternativas estão erradas. A letra B está errada porque o sistema que foi criado para conduzir as operações de transferências do mercado interbancário de títulos públicos foi o Selic e não a CETIP. O Selic é que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que foi criado em 80 pelo Banco Central junto então com a Andima. Hoje ele é de administração do Banco Central e o objetivo da criação do Selic naquela época foi exatamente viabilizar um sistema eletrônico de pagamentos e transferência de títulos públicos entre os bancos. As demais alternativas até excluem a letra A, mas vamos analisar as bobagens que foram escritas. A letra C é uma tremenda bobagem, porque nenhum sistema seria montado para satisfazer grandes investidores, muito menos para garantir mais rentabilidade de títulos públicos. Porque a rentabilidade dos títulos públicos é em função da taxa de juros, que é um instrumento de política monetária, e não um objetivo de fazer os investidores ganharem mais às custas da dívida pública. Então a letra C é uma bobagem. E a letra D e a letra E incorrem no mesmo erro. Ambas falam de situações que são recentes, ou seja, de pagamentos realizados pela internet, ou de banco remoto, que são situações da década de 90 para cá, onde a comunicação eletrônica, a telemática, se desenvolveu e permitiu que os clientes acessassem os bancos pela internet e fizessem movimentações eletrônicas. Mas isso não tem nada a ver com a CETIP.